Então, a gente vive num mundo de tanta correria, né? De tanta afazeres, e aí a gente fica vendo as pessoas, nossa, eu estou muito cansada, carrego muito peso, eu não estou aguentando, eu não sei lidar com as pessoas, eu não tenho as paciências, e assim vai. Então, pensando nisso, a reflexão dessa noite vai ser como que a gente pode deixar a nossa vida mais leve. Porque a gente sabe que a nossa encarnação, cada um tem o seu objetivo, os seus desafios individuais. E a gente consegue, sim, deixar o nosso dia melhor, deixar a nossa vida mais leve, mas se a gente quiser, né? Depende da gente. E vários ensinamentos do Espiritismo nos ajudam a ver com outros olhos, de uma maneira melhor. E aí eu coloquei algumas situações aqui, que é onde a gente vai fazer a nossa reflexão. Por quê? Porque a nossa vida segue um ritmo, um fluxo, né? Cada um de acordo com a sua vibração, com o seu pensamento, com a sua atitude. Então, a nossa atitude modifica muitas coisas. E como que a gente vai deixar de ser um dia maçante, cansativo, estressante? Quando a gente já colocar na nossa mente que a gente pode tornar ela um pouco mais leve. Quando a gente fala de leve, a gente tem vários sentidos. E o leve, a palavra leve, ela vem do latim, que vai significar pouco peso. Então, que a gente tem uma vida com peso menor. E a nossa capacidade de deixar a nossa vida mais leve vai depender da gente. Então, a gente já vai partir por físico, né? Do nosso físico, do material. Quando a gente precisa de pegar um peso, a gente sabe que a gente não pode pegar o peso de qualquer maneira, né? Assim, se eu pegar de qualquer maneira, se eu abaixar de qualquer maneira, eu vou ter uma consequência no meu corpo físico. Seja dor da coluna, dor do pescoço, dor na perna, porque eu peguei de mau jeito. Então, eu preciso, para quem carrega muito peso, trabalha com isso, precisa de quê? Precisa de equipamento. Precisa de cinta, precisa de ter uma postura boa, saber pegar o peso, que senão ele vai ter consequência no seu corpo físico. A mesma coisa quando a gente tem que arrumar nossa casa, a gente tem que desocupar o guarda-roupa. Eu quero mudar o guarda-roupa de lugar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo de lá de dentro e vou empurrando, e depois eu volto e tudo para dentro de novo. Então, é nessa ideia que é a nossa vida. A gente tem que saber carregar, porque existem vários sofrimentos, então a gente tem que saber carregar, como também a gente tem que saber tirar o peso, esse peso nosso do dia a dia. E se a gente for um plano já emocional, a gente vai entender que as nossas experiências que a gente vai tendo é aonde vai trazendo, digamos assim, o nosso modo de encarar. Então, por exemplo, as nossas tristezas, as nossas mágoas, essas experiências que a gente tem, esse fardo pode se tornar mais leve quando a gente encara de uma forma diferente. Então, a gente tem que aprender o quê? Com aquela situação. Então, a gente vive experiências parecidas. A gente sempre tem um ente querido doente da família, tem alguém que desencarnou, tem alguém com vício. Então, a gente tem situações parecidas, mas as nossas experiências são individuais, porque depende de mim. Depende da minha sabedoria de ver, depende do meu estudo, depende de como eu olho aquela situação. Então, é individual. Então, a gente passa por experiências parecidas, mas a gente encara de forma diferente. Então, tem gente que é bem mais tranquilo, pacífico, porque ele já foi aprendendo a lidar com essas situações. E o plano mental. O Espiritismo, ele fala muito do nosso pensamento, da nossa mente. Então, a gente sabe que quando a gente tem uma mente que fica sempre na mesma ideia, sempre naquela tristeza, sempre aquela mesma cena na nossa mente, a gente sabe que isso vai nos prejudicando. Por quê? Vai abaixando a nossa vibração
praticamente, a gente já vai entrando em sintonia com espíritos inferiores, que já são nossos inimigos, que aí já aproveitam uma brechinha para nos prejudicar, e a gente sabe que pensamento é vida. Então, o nosso pensamento, ele vai com vibrações, com energias. E se a gente vai tendo pensamentos negativos, a gente vai piorando, vai se tornando mais pesado o nosso modo de viver. E o que vai acontecendo? Pode-se criar, pode-se ter uma auto-obsessão. Pode, porque você fica naquela monoideia, naquele mesmo pensamento o tempo todo, você vai se prejudicando o seu corpo físico, o seu corpo mental e o seu corpo espiritual. E aí vai só aumentando cada vez mais. A gente sabe que os ambientes, igual aqui no Centro Espírita, a gente está vendo fisicamente, só o que os nossos olhos veem fisicamente. Mas para quem tem uma clarividência, para quem acredita, para quem sabe que os desencarnados estão aqui, que toda a espiritualidade está aqui, que se forma uma tela, né? É plasmado uma tela, onde toda a espiritualidade está olhando, onde eles estão trabalhando, muitos aqui estão trabalhando para trazer a cura. Então, tem enfermeiros, tem médicos, tem espíritos de todos os tipos para nos auxiliar. Então, eles desencarnaram, mas eles estão aqui nos auxiliando. Então, essas formas mentais, elas ficam impregnadas. Então, as formas mentais estão impregnadas aqui no centro, está impregnado na nossa casa. Por quê? É uma vibração que a gente tem. Então, tem casas que a gente vai que a família é muito carregada, muito pesada. Por quê? Por causa das atitudes das pessoas. É o pensamento, é a atitude, é a fala, tudo isso provoca uma energia ruim no nosso ambiente familiar. E cria essa energia, essas, como eu vou dizer para vocês, umas imagens assim, que a gente não vê a olho nu, mas ficam plasmados, presos na parede da nossa casa, no chão, em qualquer lugar. Continuando, a gente vai ver que a gente tem as nossas emoções, nossos medos, nossos traumas. Então, a gente tem os traumas de vidas passadas, que a gente já traz ele, que já está com a gente. E tem os traumas dessa vida que a gente vive agora nesse momento. Então, as emoções, o medo, os traumas, ele faz parte da nossa evolução espiritual. Então, coloquei até um exemplo, coloquei até como meu mesmo, que é medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro. Por quê? Porque uma vez o cachorro me avançou, mas ele não chegou a me morder. Mas isso criou um bloqueio em mim. Então, quando eu vejo um cachorro grande, ele pode ser bonzinho, ele pode ser amável, mas eu não consigo chegar perto dele. Então, a gente pode ver que cria como se fosse assim um surto. Você não consegue, porque você tem esse bloqueio. Então, do mesmo jeito que eu tenho esse, a gente tem várias situações que a gente viveu. Então, por isso que as experiências, a gente tem que saber trabalhar elas, porque é a nossa evolução espiritual. Então, o nosso planeta, ele é uma escola onde nós, enquanto espíritos, a gente está em evolução. Então, a gente está no corpo físico agora, temporário, mas a gente sabe que a gente é um espírito e está de passagem por um período aqui. As emoções ficam ligadas, como eu falei, das nossas experiências. Então, uma nova experiência, a minha nova experiência com o cachorro, por exemplo, com o tempo, pode ser que eu consiga tirar isso de dentro de mim. Porque aí eu estou vendo que ele é bonzinho, que ele é manso, e aí eu consigo, numa próxima também, e assim vai. Então, pode ser que a gente passe pelas mesmas experiências várias vezes, até a gente conseguir superar, tirar esse peso de dentro da gente. Então, eu coloquei isso como um exemplo, porque a gente conseguir entender a ideia. O peso de superar um problema. Então, será que a gente superou realmente esse problema? E muitas vezes, não. Por quê? Às vezes a gente fala coisas que a gente vê que a gente ainda não superou.
Então, por exemplo, nossa, você está tão bem, você está tão bacana hoje. Não. Aí a gente fala assim, não estou. Você não sabe o tanto que eu sofri para chegar até aqui. Você não sabe as dores que eu tive. Então, a gente sempre fala daquele momento difícil que a gente viveu. Então, olha só como que fica marcado na nossa mente. Eu sofri muito para chegar até aqui. Eu sofri muito para conquistar essa casa. Eu sofri muito. Então, a gente fica com isso marcado. A gente não vê o lado bom. A gente sempre se prende naquela etapa de sofrimento que a gente teve para chegar até aqui. Aí você sempre quer mostrar para o seu próximo aquele sofrimento todo. Aí que a gente conta até a história toda. Então, para a gente ver como que isso ainda fica muito impregnado na gente. E o que a gente precisa durante a nossa encarnação? É a sabedoria. E o Espiritismo nos auxilia muito com o quê? Com a fé raciocinada. Ele sempre chama a atenção para a gente saber refletir, para a gente ter equilíbrio, para a gente fazer a prece, para a gente pedir tranquilidade. O Espiritismo nos ensina isso. Ele nos ensina a trabalhar o nosso interior, a estudar para a gente se melhorar. Então, o que a gente quer? A gente quer as coisas mastigadas. Eu quero ir na reunião mediúnica, eu quero receber uma mensagem. Eu quero saber do meu futuro. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Muitas vezes, a mensagem, ela já vem. Só que a gente que não está em sintonia, não está ligado. Mas a espiritualidade, o tempo todo, está nos auxiliando. Seja com uma intuição, seja com um sonho, seja uma imagem que vem na nossa mente, de repente, o tempo todo ela está nos auxiliando. Então, basta a gente ter o equilíbrio para a gente conseguir achar as respostas. E uma coisa que a gente tem muito durante a nossa encarnação, ela é o medo. O medo, ele faz parte da nossa vida. Então, não tem como a gente não ter medo. A gente vai ter medo de tomar uma decisão. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Mas você tem que tomar a decisão. E quando a gente toma a decisão, muitas vezes, vai ser só para mim, ou vai ser para beneficiar mais pessoas. Vai ser só para o meu material. Então, muitas vezes, a gente tem isso na nossa vida, na nossa decisão. E o medo, ele é como se fosse uma bússola. A bússola fica apontada sempre para o norte, né? E o medo, a bússola fica como se fosse a bússola, fica apontada sempre para o nosso medo. Então, o tempo todo, a gente tem que lutar contra o nosso medo que a gente tem. E eu coloquei um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um carro, eu começo a dirigir, e eu começo a correr, a passar pelos sinais, e vou correndo, eu não tenho medo. Então, o que acontece? Eu estou agindo com imprudência. Então, o medo, ele nos ajuda a gente raciocinar, a gente a saber o nosso limite, da onde está o certo e aonde está o errado. Porque a gente sabe que vem o quê? As consequências. Então, o medo é muito importante, da gente saber lidar com ele, da gente tomar nossas decisões, da gente enfrentar. Porque nos auxilia. Mesmo que a gente não tem medo, escala uma montanha, desce de uma altura enorme, não tem medo. Por isso que ele faz isso, que faz dar coragem, né? Mas a gente sabe que tem as consequências. Então, tudo tem as consequências. Que a gente plantar hoje, lá na frente, vai vir as consequências. Então, o tempo todo, a espiritualidade nos chama a nossa atenção pela nossa atitude. E o tempo todo, Chico Xavier era chamado a atenção. O tempo todo, o trabalho de Chico, Emmanuel, ficava o tempo todo chamando a atenção dele. Então, pensa bem, naquela espiritualidade que ele tinha, naquele conhecimento que ele tinha, e mesmo assim tinha momentos de desequilíbrio. Então, Chico, ele não podia ter um pensamento negativo. Porque se ele tivesse um pensamento negativo, atrapalhava o trabalho dele. Automaticamente, a espiritualidade inferior já vinha para prejudicar ele. Então, Emmanuel já ficava ligado. Chico, presta atenção, está desviando a sua mente. Não pode, volta aqui, volta a psicografar. Então, o tempo todo,
A mesma coisa acontece com a gente. Nosso mentor espiritual, ele está falando um pouco da gente. Ele quer que a gente evolua, que a gente consiga vencer os nossos desafios o tempo todo, também está chamando a nossa atenção. Só que a gente não tem uma ligação tão forte igual tinha Chico com o seu mentor. Então, por isso que ele conseguia tanto assim. Mas Chico tinha momentos de tristeza, onde ele chorava, porque ele não aguentava. E aí ele chorava. Emmanuel falava para ele: chora, meu filho, chora, chora, até você cansar. E ele fazia. Aí quando chegava um certo momento, ele falava: não, agora tá bom, agora vamos voltar a trabalhar. E Chico voltava a trabalhar. Então, o tempo todo chamando atenção. E a gente tem que entender que a gente tem regras, normas da nossa sociedade, da nossa família. Cada um tem as suas normas, né? A sua lei, né? O que você acredita, a sua lei interna, o que você segue. E faz parte do nosso peso, para a gente tirar um pouco do nosso peso, é a gente fazer o nosso melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, a gente fica leve. Por quê? Porque pode vir o resultado que vier. Você fez a sua parte, você fez o seu melhor, você tem a sua consciência tranquila. E nada como a consciência tranquila para nos aliviar. Então, é muito importante. Então, quantas vezes a gente fica arrependido? Nossa, eu estava ciente aqui, doente, ciente querido, doente, eu lutei com ele, aí ele desencarnou. E mesmo assim a gente fica pensando: poxa, será que eu fiz realmente o que eu deveria ter feito? Eu não podia ter feito um pouquinho mais? Então a gente fica se cobrando. Será que eu deveria ter feito um pouquinho mais? Ter dado um pouquinho mais de atenção? Então, quando a gente faz o nosso melhor, a gente tira esse peso da gente. A culpa, né? A gente tira a culpa. E o medo sempre ameaça a gente de perder as coisas. Então, aí a gente tem que trabalhar muito, tirar esse medo da gente e fazer o nosso melhor. E é de acordo com a nossa possibilidade. Porque quando a gente fala em ajudar, vai de acordo com a nossa possibilidade. Porque Jesus falava, né? Ele não esperava grandes coisas da gente, ajudar muita coisa. Ele espera que a gente faça o nosso melhor na nossa simplicidade. A convivência. A convivência vai estar lá no Livro dos Espíritos, aonde vai falar da sociedade. Por que a gente precisa de viver em sociedade? Porque faz parte também do nosso crescimento espiritual. Então, a sociedade que a gente vive, o lugar que a gente está, o país que a gente está, tudo tem uma razão de ser. Então, as leis daquele país, a evolução daquele país é onde a gente está para a nossa melhoria. E a gente sabe que as leis dos homens, ela está caminhando devagarzinho até ser uma lei mais justa, né? Que muitas vezes a gente fica revoltado com os resultados que se tem. Mas a lei de Deus, a lei divina, ela é divina mesmo. Ela é sempre justa. Então, a gente tem que pensar no trabalho que a gente faz, na consciência que a gente tem e na lei divina. E tudo está de acordo com a lei divina. Como a gente também não pode generalizar, né? A gente tem mania de generalizar, de achar que tudo é a mesma coisa, e não é. Nós somos espíritos individuais. Então, por mais que a gente siga a lei dos homens, a gente tem divergências, porque a gente tem interpretações diferentes. Como a gente tem conhecimentos diferentes, como a gente entra em atrito. Então, a gente está na casa espírita, mas a gente tem pensamentos diferentes. Certas coisas um não concorda com o outro, porque são visões diferentes. Mas a convivência é para isso, para a gente entrar num acordo. Com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, mas a gente entrar num acordo para a gente seguir o nosso trabalho. Então, na sociedade, faz parte
da onde a gente trabalha, na nossa família, no centro, em qualquer lugar que a gente vá. A convivência é onde vai nos trazer a nossa evolução a se tornar cada dia melhor. Então, eu vou me isolar, eu vou ficar trancada no quarto. Não, isso só vai piorar, porque a gente não está exercitando, a gente não está evoluindo. Outra situação que se fala muito hoje é ter empatia. Eu tenho empatia. E a empatia é o quê? É a gente se colocar no lugar do outro, na situação do outro, na vivência do nosso próximo, entender o nosso próximo. A gente tem pontos de vista diferentes, mas a gente se coloca no lugar do outro. Então, a empatia nos ajuda muito a ter um dia mais leve. Como também a gratidão. A gratidão nos ajuda muito a sermos mais leves. E a gentileza. A gentileza é fundamental no nosso dia a dia. São palavras simples, atitudes simples, mas que nos ajudam a dar aquela leveza. E uma coisa que a gente tem que ir trabalhando na gente é a gente não culpar o outro por não ser do jeito que a gente esperava, porque a gente cria muita expectativa, a gente faz uma coisa para o nosso próximo, e muitas vezes não é retribuído, não é aceito. Então, a gente cria esse sentimento ruim dentro da gente. Então, a gente tem que tirar essa culpa. Não esperar, porque eu fiz aquilo para o outro, eu espero tal atitude do outro. E não, muitas vezes não. Ele não vai ter essa atitude, porque ele é uma outra pessoa diferente, ele tem um outro pensamento. Por mais que a gente seja amigos, que a gente esteja juntos, uma hora a atitude dele não vai ser o que eu esperava. E aí, igual Jesus falou, amar as pessoas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que pensar o que é bom para mim. Eu quero para mim. Então, do mesmo jeito que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. A gentileza, o carinho, a gratidão. Então, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer para mim e exercitando. O rancor, a autopiedade nos torna pessoas assim muito pesadas. Porque a gente fica remoendo certas coisas que já passaram. A gente fica fazendo de vítima. A gente não aceita que errou. Não pede perdão. E aí a gente fica fazendo o tempo todo de vítima, naquele sofrimento, e a gente sabe que isso só vai piorando cada vez mais. Acreditar na gente enquanto espírito. Nós, enquanto espírito, a gente tem que acreditar na nossa capacidade, no que a gente pode fazer, na transformação que a gente pode dar. A gente tem que acreditar na gente, na nossa espiritualidade. E pedir ajuda ao nosso mentor, aos nossos amigos espirituais, que a gente tem um monte de amigos que lutam pela gente, pela nossa evolução, porque a gente sabe que ao desencarnar, a gente é a mesma pessoa. O que eu sou aqui, eu desencarnei amanhã, eu sou a mesma pessoa. Não vou mudar, porque eu continuo seguindo do mesmo jeito. Então, se eu dou a evangelização, se eu ajudo o meu próximo, ao desencarnar, eu continuo fazendo o mesmo trabalho. Do mesmo jeito para os outros que têm vício, que fazem outras coisas, outras atitudes. Eles desencarnam, continuam do mesmo jeito. Até chegar uma hora que eles vão seguir um outro caminho. Eles vão ser resgatados. Então, a mesma coisa é a gente. Então, a gente tem que, nessa vida, ir se melhorando. Ir se praticando cada dia melhor. A gente tem que treinar muito a nossa concentração, porque hoje, por causa da internet, por causa do celular, a gente tem a gente se distrai demais, a gente é muito disperso, o pessoal está falando com a gente nem está prestando atenção, nem está dando atenção. A gente sabe que a gente fica como se fosse hipnotizado. Você está na televisão, eu fico assim, o pessoal vê série,
série de filme e vê direto, porque gosta tanto. Entra 8 horas da noite, vai até 5 horas da manhã vendo série. Porque aquilo ali, a pessoa fica tão focada naquilo ali, hipnotiza a pessoa, e a pessoa vai. Ah, não, quero saber o que vai acontecer no próximo episódio. Aí eu vou. E aí você vai. Então, quando aquilo tem muito a ver com você, com sua personalidade, aí você emenda naquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que vira como uma hipnose mesmo. E aí a gente vai seguindo. O corpo, a mente, sempre andam juntos. Então, por isso que a gente tem que sempre trabalhar isso, a nossa espiritualidade. Porque o tempo que a gente dá para a nossa espiritualidade é tão pouquinho. Igual aqui, a gente está aqui 1 hora só, 40 minutos. Durante a semana, para um conhecimento, para a gente se tornar pessoas melhores. Então, a gente tem que aumentar um pouquinho o nosso tempo. Desse tempo nosso espiritual, para a gente se melhorar. Hoje se fala muito também da ansiedade, a gente fica pensando muito no futuro, fica ansioso, né? A ansiedade é uma coisa normal, natural nossa. Então a gente sempre vai sentir, só que a gente tem que ter o equilíbrio para não sentir demais, porque senão a gente vai entrar em sofrimento e vai desgastar o nosso corpo físico. Alguns pesos que são assim desnecessários, que a gente tem que trabalhar para a gente se melhorar, que é o temperamento da cólera, a gente é muito nervoso. E hoje em dia, mesmo depois que passou a pandemia, as pessoas não estão tendo muita consciência. Fica na fila, mas está reclamando que está na fila, está reclamando que está demorando demais, já fica nervoso, já dá má resposta a outra pessoa. Então, esse jeito, tudo à flor da pele, tudo responde, tudo o tempo todo está respondendo. Então, isso nos prejudica demais. Ah, mas eu respondo mesmo. Ah, eu desaforo para casa. E aí eu respondo. Mas a gente sabe que, se a gente trabalha com as energias, com o pensamento, com a vibração, e aí a gente cria palavras negativas, jeito de se expressar ruim, a gente sabe que a gente piora ainda mais aqui na internet. Então, por isso que é importante a gente tentar manter o equilíbrio da melhor maneira possível. Como o pessimismo, a gente ser uma pessoa muito pessimista nos prejudica muito. A tristeza, a melancolia, isso é muito ruim para a gente também. Nos prejudica muito. Então, uma forma da gente sair da tristeza é o trabalho. O trabalho, ele faz parte da nossa encarnação. O trabalho da nossa família, como dona do lar, o trabalho do nosso pão realmente de cada dia, o nosso trabalho que a gente faz voluntário, mas que a gente sabe que é para nós espiritual. E Chico Xavier aconselhava muito. Quando você está com um problema muito grave, vá ajudar o seu próximo. Porque aí você vai ver que a situação dele é de um sofrimento tão grande que você vai fazer uma reflexão do seu sofrimento. Será que realmente é tão pesado assim? E eu estou vendo meu próximo passando por essa situação, que será que eu realmente ia ter tanta força? Então, é nessas situações que faz a gente refletir, a gente pensar. E o trabalho, ele é fundamental. O Espiritismo fala muito do trabalho. Quando a gente desencarna, a gente trabalha. Quando a gente dorme, a gente também trabalha. Nossa amiguinha estava falando isso aí hoje, né? Quando você chegou lá no portão. Então, eu fui dormir de acordo com a minha vibração, meus pensamentos. Eu vou ser levada a lugares de acordo. Várias vezes, eu já sonhei na grupinha, dando aulinha para as crianças, tá no meio do pessoal. Então, aquilo ali já faz parte da minha vida. Então, eu sonho com aquilo ali. E eu continuo trabalhando. A gente sabe que a gente continua trabalhando, que a gente encontra com os nossos entes queridos, com os nossos amigos queridos no plano espiritual. Então, o nosso trabalho continua. Como também o nosso tratamento espiritual continua. Então, por isso é importante, antes da gente dormir, a gente fazer a prece, a gente pedir o mentor para nos ajudar,
os médicos do espaço a nos ajudar, os enfermeiros a nos ajudar, porque é nesse momento que vai continuar nosso tratamento espiritual no plano físico. Então, a gente sai do corpo e a gente continua o nosso tratamento. E tem uma coisa que muitas vezes a gente faz muito, a gente não consegue, muitas vezes, trabalhar o nosso nervosismo, digamos assim. Às vezes a gente está vendo a televisão ali, está vendo tanta coisa acontecer, tanta guerra, tanta coisa, a gente fica comovido, a gente faz uma prece, a gente pede a Deus para que aquela situação se resolva, mas aí, lá na minha casa, a criança vem, derruba o negócio, eu já levanto e já começo a gritar. Então, eu já saio daquela sintonia. Então, são esses detalhes do nosso dia a dia que fazem a gente sair da nossa sintonia. Então, é aí que está o nosso equilíbrio. Quebrou, caiu um copo. Então, que a gente não perca, senão a gente quebra essa sintonia. Então, fica muito assim. Eu estou comovida com o meu próximo, lá do outro lado do planeta, mas aqui em casa, estou totalmente nervoso. Por causa de uma coisa assim, simples. Então, que a gente possa trabalhar isso dentro da gente. Para a gente tirar esse peso, tornar a nossa espiritualidade mais leve, nosso pensamento mais leve. E o tempo. O tempo, ele é fundamental durante a nossa encarnação. Porque o tempo perdido, a gente sabe que lá na frente vai ser cobrado. E o tempo que a gente perde não volta mais. Então, por isso que certas horas a gente tem que selecionar o que eu vou fazer com o meu tempo. Vai valer a pena eu me investigar? Isso vai me trazer coisas melhores? Isso que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, é realmente bom para mim? Então, o tempo é fundamental. A espiritualidade, os grupos, né, espirituais, as casas que estão no plano espiritual, trabalham pela gente, elas trabalham o tempo todo com o tempo. Então, se hoje eu estou fazendo um culto no lar da minha casa às 8 horas, tem uma equipe espiritual que está comigo ali, porque eu fiz esse compromisso. Então, a espiritualidade está ali comigo naquele tempo. Quando encerrou meu culto no lar, aquele grupo já vai também para outro lugar. E dali eles vão para outro lugar, e assim vai. Então, o tempo todo, eles utilizam do seu tempo. E tem alguns espíritos que vão em lugares que estão muito pesados. E o que eles fazem? Eles voltam e se recuperam energeticamente, para eles poderem ter força para continuar o trabalho. Então, a mesma coisa é a gente precisa de ter um momento nosso, individual, para a gente recuperar as nossas energias. Então, cada um da sua forma. Tem gente que vai ser na meditação, tem gente que vai ser no trabalho voluntário, cada um da sua forma. Mas a gente precisa de nos reabastecer energeticamente para a gente conseguir ter força. Que é muito importante o trabalho. Saber ver a beleza em todos os detalhes, igual a gente estava comentando da lua, da estrela, do sol, da beleza da natureza. Então, isso faz parte da nossa vida, porque tudo tem energia. Então, a grama, a gente sentir as energias, isso faz parte da nossa vida. E tudo nos ensina o tempo todo. O tempo todo, tudo nos ensina. Então, as pessoas que a gente se relaciona, o tempo todo a gente está aprendendo. E eu tirei daqui dois textos para fazer a nossa reflexão. O primeiro é do trabalho, que esse livrinho aqui, Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, vai nos ensinar algumas coisas que é importante durante a nossa encarnação. E aí ele vem falar do trabalho. Desde que se encontrem em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. Então, olha só a nossa responsabilidade.
Quantas vezes a gente escolhe uma profissão, a gente luta para ser aquilo, algumas pessoas não seguem aquele caminho, seguem outros caminhos que a vida vai modificando, por diversas situações, seja familiar, seja pelo que for. Mas que a gente tenha consciência de ser o quê? Uma profissão nobre e digna. Porque todas as profissões que existem no planeta, todas são importantes. A gente, enquanto ser humano, tem essa mania de desprezar, porque acho que é de uma classe inferior, mas não. Todas são importantes. Todas que existem. E a gente julga muito porque não, o fulano ganha muito dinheiro, o outro não ganha, mas independente do valor financeiro, a nossa responsabilidade na nossa profissão é muito importante. O engrandecimento da vida exige o tributo individual ao trabalho. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão. Então, e da doutrina. Então, olha só, a gente tem que ter o equilíbrio. A gente sabe que a nossa família é muito importante também. Como a nossa profissão, como a doutrina, e da coletividade, a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com necessário equilíbrio. O dever, lealmente cumprido, mantém a saúde da consciência. Então, olha só, tudo que a gente já estava falando. Então, a nossa consciência é fundamental. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito, para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. A gente sabe que muitas vezes a gente não quer fazer aquilo mais, a gente está empurrando para a barriga, a gente faz, mas empurrar. Né? Então, a gente tem que ter uma consciência maior da importância que é. Da busca incessante de perfeição, procede a competência real. Ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe e pertença. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Então, olha só, ele chama a nossa atenção. Então, quantas vezes no trabalho a gente puxa o tapete, né? A gente tem ciúme, a gente tem inveja, a gente queria o lugar do outro, mas a gente não sabe a responsabilidade que é estar naquele lugar. E hoje em dia fala muito de liderança, eu quero ser líder, eu quero comandar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente sabe que isso mexe muito com o orgulho, com a vaidade. E isso é muito difícil, porque a convivência, o lidar com o próximo, o ordenar e o outro obedecer, isso é muito difícil. Né? Então, se a pessoa não tem equilíbrio, não tem conhecimento, ela sofre muito. É difícil. Cultuar a qualidade das tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão como as outras. Jamais prevalecer-se das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismo ou vantagens na esfera profissional. O espiritismo ele leva muito a sério. O nosso trabalho é sério, a gente tem compromisso, a gente tem horário. E a gente não quer nada em troca, nada em retribuição, porque a gente sabe que é para a nossa evolução. Então, a gente não quer receber vantagem de nada. Então, é muito importante ter essa consciência. Quem engana a própria fé, perde a si mesmo. Em nenhuma ocasião, desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Então, olha só. Quantas pessoas nos ajudam anônimo? Que a gente nem sabe, mas cada um de acordo com a sua profissão. Sempre está auxiliando o seu próximo. Então, muitas vezes, não é passado na televisão, não está no Instagram, não está porque a pessoa está fazendo de coração. Então, o Espiritismo chama a nossa atenção, que a gente não está aqui para provar nada para o nosso próximo. A gente está aqui pelo nosso trabalho, pela espiritualidade.
Então, tudo que a gente faz, a espiritualidade está vendo tudo. O tempo todo ela está vendo. Então, ela sabe até os nossos pensamentos, a espiritualidade sabe o que a gente está pensando, que atitude a gente vai ter. Então, quando a gente está enganando o nosso próximo, a gente está automaticamente nos prejudicando, a gente está nos enganando. E o outro que eu marquei, esse foi do trabalho, o outro foi, que eu frisei muito, que foi o tempo. E aí ele vai falar para a gente sobre o tempo. Em nenhuma condição, malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Então, ele vai chamar a atenção que a gente tem que ter o equilíbrio. A gente não pode sair do nosso limite. Fica desgastando palavras assim, que não levam a lugar nenhum. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino, olha só. Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se propõe, revestindo-se do necessário discernimento. Fazer muito bem, nem sempre traduz fazer bem. Fugir de chorar o passado, esforçando-se para reparar toda a ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Afastar aflições descabidas com referência ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. O amanhã germinará das sementes do hoje. Quanto possível, plasmar soluções do bem no momento em que surjam. De vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. Ainda que a soberba de realizações e tarefas jamais descurar o bem possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. E aí o trechinho de João, que Jesus vem falar para a gente. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está próximo. Então, olha só a importância do nosso tempo na nossa vida. Do trabalho na nossa vida. De tornar a nossa dia cada vez mais leve. E a gente pedir na espiritualidade a nos auxiliar, a nos ajudar, a nos dar sabedoria pelas nossas decisões. E o que o Espiritismo vem nos auxiliar? Que a nossa fé é uma fé o quê? Uma fé raciocinada, uma fé com equilíbrio, uma fé que eu tenho que pensar nas minhas decisões. E isso ele vem nos auxiliar o tempo todo. Então, por isso que a gente estuda muito, que a gente lê muito, que a gente assiste palestra, para trabalhar o quê? O nosso interior. Trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar os nossos defeitos que a gente tem um monte, então a gente vai trabalhar eles. E tem coisas lá do nosso íntimo que a gente já fez de errado, que a gente sabe, atitudes nossas, que está lá no nosso íntimo, que só a gente sabe. Só a gente mesmo, a gente e a espiritualidade, sabe? Então, que a gente possa trabalhar isso, tirar esse peso que a gente tem. Porque muita coisa a gente sabe que a gente não consegue fazer, porque a gente vai de acordo com as nossas possibilidades. Mas esse pouquinho que a gente faça bem, que a gente faça com a nossa consciência tranquila, que a gente agradeça o tempo todo. E, quando tiver algum momento difícil, que a gente faça as nossas preces. Teve um rapaz que falou uma vez lá no Rio, que eu até gravei isso. Ele falou microprece. O tempo todo tendo aquele pensamento positivo, aquela frase boa na sua mente, para você não perder o seu equilíbrio. Porque o tempo todo a gente é testado. E a gente está aqui nessa escola do planeta Terra para isso mesmo. Aí a gente, é igual na escola, que a gente passa
primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e assim vai. Então, a gente está passando pelas etapas nossa de evolução, mas cada uma sua individual. Então, vai ter uns que vai ser mais na família, outros vai ser mais no trabalho, outros vai ser mais na sociedade, mas a gente está a cada dia mais no nosso degrau da evolução. Que a gente possa ter a consciência disso, né? E trabalhar, a gente tem que trabalhar muito enquanto encarnado, nessa missão que a gente está fazendo. Né? Aonde a gente for, a gente tornar aquele lugar um pouco melhor. E muitas coisas a gente deixar passar. Porque se a gente for ficar rebatendo tudo, a gente não consegue. Então, tem certas coisas que não é sofrimento nosso. Não é problema nosso. Então, a gente tem que saber pedir a Deus esse equilíbrio. Até onde eu posso ir, até onde eu posso ajudar. E dali para frente, ele tem que seguir o caminho dele. Porque senão eu vou estar carregando aquela pessoa nas costas. Então, é essa sabedoria que a gente tem que pedir todo dia para a gente saber lidar. E é essa mensagem da noite que eu quis trazer para vocês, essa reflexão da noite. Agradeço a vocês.